E no vídeo de hoje vamos falar sobre fundos imobiliários, ou seja, você ganhar, receber, ganhar não, né? Porque a gente não ganha, a gente recebe. Receber aluguel sem precisar comprar um imóvel de fato. Como que isso acontece? Já ouviu falar de renda passiva? É você não precisar mais trabalhar para o teu dinheiro entrar na conta. E isso é possível sim, e não precisa esperar até a aposentadoria para acontecer isso. Muita gente começa investindo em fundos imobiliários para terem essa renda passiva, esses aluguéis mensais caindo na conta, sem precisar comprar um imóvel. Também pode comprar um imóvel e ter os aluguéis caindo, mas fundo imobiliário é uma alternativa muito mais em conta, muito mais barata, para você ter aluguéis caindo na sua conta e não precisar desembolsar um grande valor em dinheiro para ser dono de um imóvel. Porque quando você é cotista de um fundo imobiliário, você sim é dono de um imóvel de uma certa maneira. Mas eu vou explicar tudo isso nesse vídeo. Fica comigo até o final. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Maschio, educadora financeira. Este canal nós falamos sobre investimentos e educação financeira. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve nesse canal, já deixa teu like nesse vídeo. E se você já é inscrito, muito obrigada por estar comigo de volta em mais um vídeo. O que nós vamos ver hoje? O que é um fundo imobiliário? Quais são os tipos de fundos e quais são as vantagens de ter um fundo imobiliário na tua carteira de investimentos? Ou não, gente? Vários, alguns. Eu acredito em pelo menos uns 10 fundos imobiliários para você ter uma carteira diversificada, além de ações, de renda fixa. Inclusive, fundo imobiliário já é renda variável. Vamos começar a falar aos pouquinhos nesse canal sobre bolsa de valores. A gente considera o fundo imobiliário como um investimento mais conservador da renda variável. É como se fosse uma renda fixa na renda variável. Você pode investir no imobiliário de algumas maneiras. Você pode decidir comprar um imóvel físico, ou um terreno, ou uma casa, ou um prédio, ou uma sala comercial, passar por todo o processo burocrático de compra, que a gente sabe que não é pouco, colocar esse imóvel para alugar, pagar imposto de renda dos aluguéis e receber aluguel mensalmente. E às vezes correr o risco de não ter um inquilino para o teu imóvel. Se você já conhece um pouquinho desse ramo, você sabe como que acontece. Mas também você pode decidir comprar um fundo imobiliário sem nenhum processo burocrático. É só você ter conta numa corretora, ter o teu perfil arrojado nessa corretora, porque para você acessar a bolsa de valores, a corretora só vai permitir se teu perfil for arrojado. E assim como comprar uma ação, você pode comprar um fundo imobiliário para a tua carteira de investimentos. E esse fundo imobiliário te pagar os aluguéis dos imóveis que estão nele todos os meses. E todos pagam aluguel? Nem todos, mas a maioria vai te pagar os dividendos que são esses aluguéis. E os fundos imobiliários precisam repassar para os seus cotistas 95% do lucro, o que é bastante coisa. Ou seja, praticamente o que eles recebem, eles têm que repassar para os cotistas. É como se fosse um conjunto de imóveis que são cuidados por uma gestora. Essa gestora, ela toma conta de alguns ou vários imóveis, ou até mesmo um único imóvel, e os cotistas são os donos desses imóveis. Só que os cotistas não tomam decisões. Aliás, algumas decisões eles podem tomar, algumas decisões podem ir para a assembleia e os cotistas votarem. Mas, normalmente, a maioria das decisões são tomadas pela gestora desse fundo. O que quer dizer que você coloca o seu dinheiro nesse fundo, você se torna um cotista desse fundo, desses imóveis ou desse imóvel, mas não precisa tomar conta desse imóvel porque tem alguém tomando para você. O que você precisa é saber escolher bem os fundos que vão estar na tua carteira. E todos os fundos são de imóveis físicos, Ju? Nem todos. Existem alguns tipos de fundos imobiliários, mas basicamente a gente divide em dois, que são os fundos de tijolo e os fundos de papel. Fundos de tijolo é quando realmente existem imóveis físicos. Um shopping, hospital, casas comerciais, galpões, são imóveis construídos de fato e que essa gestora toma conta, recolhe os aluguéis e depois repassa para os cotistas. E existem fundos de papel, que nesse caso não existem imóveis físicos, são investimentos que são feitos em outros investimentos imobiliários. Se você se torna cotista de um fundo de papel, o teu dinheiro provavelmente vai ser aplicado em LCIs, que são letras de crédito imobiliário, em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários,
você está investindo em imóveis, mas não diretamente você tem um imóvel físico nesse fundo. Ficou clara essa diferença? E existem fundos de fundos e existem fundos que são híbridos, que têm imóveis de tijolo e tem papéis, que são outros tipos de investimentos. Todos eles no setor imobiliário. Lado bom do fundo imobiliário, a maioria vai te pagar os dividendos mensalmente e esses dividendos são isentos de imposto de renda, o que é muito bom. Sempre quando a gente fala de isenção de imposto de renda, é muito bom porque é mais dinheiro para o nosso investimento, mais dinheiro para a nossa conta. E esse aluguel que cai todos os meses na nossa conta, posso usar? Pode. Pode, mas não deve, na minha opinião, tá bom? Por quê? Se você usa o teu aluguel, e pode, se você tem um imóvel físico e aluga esse imóvel, você usa o dinheiro desse aluguel mensalmente. E você pode fazer isso também com fundos imobiliários. Pode ter um fundo imobiliário, ser cotista de um ou de vários fundos imobiliários, receber o seu aluguel lá mensal e usar mensalmente. Mas daí, quando você faz isso, o seu dinheiro não cresce, porque os fundos imobiliários, eles não têm um grande crescimento do seu valor patrimonial. O valor do fundo imobiliário não oscila tanto quanto o valor das ações. Então, para você investir em fundos imobiliários e pensar numa renda passiva que seja realmente significativa, é interessante você começar comprando fundos imobiliários, mesmo que poucos. Os dividendos que você recebe mensalmente, você reinvestir e deixar esse patrimônio crescendo. Por exemplo, você compra um fundo imobiliário lá de R$ 20. Um exemplo, R$ 20 teu fundo imobiliário, você recebe desse fundo 15 centavos por mês. 15 centavos, você não compra outra cota do fundo, porque o fundo custa R$ 20. Mas se você acumular de 15 em 15 em 15 centavos, até chegar em R$ 20, você já compra mais uma cota. O mês que vem você vai ter duas cotas, ou seja, não serão mais 15 centavos, mas serão 30 centavos. Acumula, consegue mais R$ 20 de dividendos, compra mais uma cota. No próximo mês, não serão mais 15 centavos ou 30, serão 45 centavos. E assim por diante. Eu sei que eu falei números pequenininhos, parece pouco, parece insignificante, mas acredita, não é. Digamos que esses R$ 20, na verdade, custam R$ 100 e você já consegue comprar cotas suficientes para gerar de dividendos mais R$ 100. Então, todos os meses você tem R$ 100 caindo, ou seja, todos os meses você consegue comprar uma nova cota para o teu fundo. E vira bola de neve mesmo. Você reinvestindo e comprando novas cotas e aumentando o seu dividendo. E quanto mais cotas você comprar com esses dividendos, mais dividendos você recebe. E quando você perceber, você já está recebendo um salário bem interessante de maneira passiva. Até que em algum momento você resolve não comprar mais cotas e aí sim viver de renda. E como escolher esses fundos imobiliários? Vou te dar uma dica, mas não é sugestão de fundos. A gente vai falar sobre dois fundos aqui, só para que eu consiga te mostrar de fato o que é um fundo de papel, o que é um fundo de tijolo. Vou te trazer para a tela comigo para a gente explorar um site onde encontraremos alguns fundos diferentes. Deixei o site aqui na descrição, assim você pode ir lá e pesquisar depois. Esse site é o Funds Explorer. Vamos lá, olha só. Eu vou pegar esse CPTS, isso aqui são os fundos com as suas características. Essas letrinhas iniciais é como se fosse a sigla do fundo imobiliário que a gente vai pesquisar. Aqui nós encontramos o setor de cada um deles, laje corporativa, híbrido, que são papéis e tijolo junto, títulos e valores imobiliários, nesse caso são fundos de papel. Esses fundos de papéis ficaram bastante valorizados e seus dividendos também bastante interessantes nesse momento que a Selic está alta. Por quê? Pensa comigo, se os investimentos desses fundos são em papéis, são em letras de crédito imobiliário, são em certificados de recebível imobiliário, são em ativos da renda fixa, a maioria deles, e a renda fixa estava pagando muito bem, é sinal que eles também receberam muito bem e conseguiram repassar para os seus cotistas mais dinheiro. E sempre vai ser assim? Infelizmente, não. Provavelmente, os dividendos dos fundos imobiliários tendem a ser menor assim que a Selic começar a diminuir, porque os juros que eles recebiam desses investimentos são atrelados ao IPCA, são atrelados à taxa de juros. Então, se a inflação está alta, entrava mais juros para os cotistas. Se os juros estão altos, a Selic está alta, também entrava mais rendimento. Mas a inflação descendo, e como nós vimos nesse mês também, deflação. Ou seja, todos os ativos que estão atrelados ao IPCA estão rendendo menos. Os juros, se começarem a descer, vai refletir nesses rendimentos de fundos de papel. E os fundos de tijolo, é melhor ou é pior quando a Selic começar a baixar?
Muitos estão vendo isso como oportunidades para os fundos de tijolos. Normalmente, quando na renda fixa os rendimentos começam a diminuir, os olhos se voltam à renda variável, à bolsa de valores. E os fundos imobiliários também atraem o nosso olhar, porque além de estar na renda variável, de ser uma oportunidade nesse momento, eles são mais seguros. Eu vou dar um exemplo desse CPTS. Ele é um fundo de papel, o preço atual dele hoje está 91,01. Liquidez diária é o número de negociações que acontecem diariamente no fundo. Nesse caso, é 74.187 negociações diárias, o que é um número muito bom. Se você pega um fundo lá com 24 negociações diárias, como esse de baixo, quer dizer que a liquidez não é tão boa. De repente, você tem esse fundo, mas você quer se desfazer dele, não quer mais ser cotista. Para vender vai ser muito mais difícil, porque a gente vê que tem muito menos negociação, muito menos pessoas interessadas. Nesse caso, esse aqui tem bastante negociação diária. Os últimos dividendos foram de R$ 1,10, ou seja, se você tem uma cota desse título CPTS 11, que custa R$ 91, você está recebendo na média de R$ 1,10 por mês do seu fundo. Se você tem 100 cotas, por exemplo, ou seja, R$ 9.100 investidos nesse fundo, você já recebe R$ 110 por mês, o que todos os meses te dá a oportunidade de comprar mais uma cota com os próprios dividendos. Não é recomendação, lembrando, é só um exemplo que eu estou usando para informar nesse vídeo. Quer dizer que sempre vai ser assim? Não, pode ser que daqui a 3 meses esse fundo esteja pagando menos dividendos. Nos últimos 6 meses, esse fundo pagou 7,07% de dividendos e nos últimos 12 meses, 13,39%. Outra coisa interessante para a gente observar no fundo imobiliário é o patrimônio líquido. Esse fundo tem um patrimônio líquido de R$ 2.612.266.966,14 Ou seja, é um bom patrimônio líquido. Se você vai investir num fundo que tem um patrimônio líquido muito pequeno, muito baixo, te dá uma certa insegurança. Normalmente, a gente observa fundos que ofereçam pelo menos meio bilhão, 500 milhões para mais de patrimônio líquido para você se sentir mais seguro. Se eu entro nesse fundo, eu vou conseguir observar também todas as características que eu mencionei há pouco. Aqui eu vejo a descrição do fundo, que ele consta que é um tipo papel, ou seja, esses recursos são destinados primordialmente a aplicações em títulos e valores imobiliários. E eu consigo perceber também algumas informações muito significativas nesse momento da compra, que é o prazo de duração do meu fundo. Nesse caso, é um prazo indeterminado, ou seja, não tem um prazo certo para ele acabar. Dê preferência a fundos com prazos indeterminados. Observe também taxa de administração. Existe taxa? Sim, nesse caso, 1,05% ao ano do patrimônio líquido. Não existe taxa de gerenciamento, não existe taxa de performance, não existe taxa de gestão. Tem alguns fundos que cobram taxas mais altas, tanto de performance quanto de gerenciamento. Então, observa isso também. Quais as taxas que o teu fundo está cobrando? Tipo de gestão, de preferência para gestão ativa. Aqui você observa também os dividendos distribuídos. E aqui embaixo você encontra os relatórios deste fundo. Eu recomendo que depois que você escolher os seus fundos, você periodicamente dê uma analisada nesses investimentos, como estão os dividendos, onde o seu fundo está investindo, se os imóveis, caso seja um fundo de tijolo, estão sendo alugados ou não. Mas aqui, ó, nesse relatório, você consegue observar todos os detalhes do fundo. Não vou me prender muito a ele, porque o vídeo vai ficar muito longo. Mas depois abra com calma, se você já tem fundos na sua carteira. Caso vai escolher um, abra e analise. Nesse relatório, você consegue perceber também onde que o seu dinheiro realmente está sendo investido, quais tipos de segmentos. Aqui a gente encontra nesse fundo, mesmo sendo de papel, ou seja, não tendo imóvel físico, esses papéis estão divididos em setores também. E aqui embaixo a gente consegue perceber os imóveis envolvidos nesse fundo, porque mesmo no papel tem imóveis de fato. Aqui é um CRI, que é um certificado de recebível imobiliário, onde o devedor é essa empresa. Consta a taxa de emissão, nesse caso a taxa para essa empresa é paga um IPCA, que é a inflação, mais 7,5%, e aqui a gente vê o vencimento do contrato dessa empresa com este fundo. Aqui outro certificado de recebível imobiliário, onde o
devedor é o Léo Madeiras. Esse contrato vai vencer só em 2037. E o que é legal de ver isso é que você percebe quando são os contratos dos imóveis que estão, de alguma maneira, ou pertencem ao fundo ou estão em dívidas com o fundo. Quanto mais longo o tempo desses contratos, melhor para os cotistas, porque é sinal que esse fundo vai perdurar por muito tempo ainda, vai receber esses dividendos, esse rendimento por bastante tempo. Aqui foi um exemplo de fundo imobiliário de papel, e eu consigo fazer exatamente a mesma coisa no fundo imobiliário de tijolo. Nesse caso, deixa eu escolher um de tijolo aqui com você. KINP11, que é um fundo imobiliário residencial. Tem uma liquidez diária de 7.738 negociações que são feitas por dia. O último rendimento foi de 21 centavos, dividend yield 1,45, ou seja, em relação ao valor do fundo, 1,45% foi distribuído nesse mês. O valor do fundo é de R$ 14,49, é um fundo mais barato, quer dizer que você com menos de R$ 15 já consegue ser cotista de um fundo imobiliário. Não digo esse porque eu não conheço ele e eu estou observando ele com você. Lembrando, não é indicação, tá bom? Patrimônio líquido desse fundo, 42 milhões. Não é um patrimônio alto, como a gente viu no outro fundo que era de papel, que era de 2 bilhões, mas era um fundo de papel. Nesse caso aqui, nós temos um fundo de tijolo. Rentabilidade, fundo de tijolo. Aqui ele especifica que esse fundo, KINP11, é um fundo imobiliário de desenvolvimento. Fundo imobiliário tipo tijolo. Seus investimentos são destinados preponderadamente em propriedades para desenvolvimento. Descendo, a gente consegue observar a história do fundo e outras informações importantes que a gente tem que observar. Prazo de duração. Nesse caso, ele é um prazo determinado, ou seja, ele tem data para acabar. Tem uma taxa de administração de 1,45% ao ano, tem taxa de performance de 20% sobre o que superar o IPCA mais 6% ao ano. Tipo de gestão ativa. Aqui detalhes dos dividendos e aqui no final a gente pode abrir o último relatório desse fundo. Aqui ele passa mais alguns detalhes sobre o fundo, a composição da carteira. Esse fundo consta com terreno na região centro, o valor do investimento, a data do investimento. Aqui embaixo ele apresenta as fotos das obras que estão em desenvolvimento com o dinheiro desse fundo. Ou seja, nesse caso, é um fundo de tijolo, onde os cotistas estão investindo em imóveis que estão sendo feitos. E olha que interessante, aqui no final desse relatório, consta que, olha, é importante reforçar que neste fundo, diferentemente dos fundos imobiliários de renda, que é quando você investe num fundo imobiliário onde já existem os imóveis e você recebe o aluguel desses imóveis, por exemplo, um fundo de tijolo onde existem alguns shoppings nesse fundo, ou um shopping nesse fundo, e esse shopping recebe aluguel de todas as lojas. Então, esse fundo tem uma renda, que são os aluguéis, e ele repassa para os cotistas. Nesse caso específico, esse fundo é um fundo de tijolo, só que de desenvolvimento, onde eles pegam o dinheiro dos cotistas para investir em imóveis que estão sendo feitos. Ou seja, o retorno dos dividendos dos cotistas não são os aluguéis dos imóveis, porque ainda não existem aluguéis. Esse, por exemplo, então é interessante quando você entra num fundo imobiliário, analisar se o seu fundo imobiliário é de tijolo, se ele é de papel, se ele for de tijolo, onde esse dinheiro está sendo investido, ou mesmo de papel, como a gente viu no CPT-11. Aonde o teu dinheiro está indo? Já que você é dono desse imóvel, ou desses ativos, desses investimentos, você precisa saber aonde o teu dinheiro está investido. Isso vai te deixar mais seguro e mais certo da decisão realmente que você está tomando de colocar esses fundos na sua carteira. Bom, já vimos como você escolhe o fundo. Primeiro, decidir se é de papel ou de tijolo. Recomenda-se que, se você nunca investiu em fundo imobiliário, comece com fundo de tijolo, porque é algo concreto que você pode ver. Não que seja melhor ou pior do que de papel, mas talvez te dê mais segurança justamente por você poder conhecer os imóveis que você está se tornando dono. E saber entender que eles realmente existem, que eles estão lá. É mais fácil de você entender de onde está vindo o teu dinheiro, o teu retorno. Mas também nada te impede de começar com fundo de papel se você se sente seguro e à vontade para isso. Ou melhor ainda, diversificar, ter os dois tipos de fundos na sua carteira. E na prática, como que a gente investe? É simples, é fácil, é só você entrar numa corretora como se você fosse comprar ações. Eu vou entrar com você bem rapidinho lá no Invest para você ver a compra de um fundo imobiliário na prática. Eu acho que eu tenho uns R$ 50 aqui, e esse fundo que a gente viu de desenvolvimento, confesso que não me interessou muito, mas eu vou comprar um fundo, uma cota, para você ver como que funciona.
Deixa eu diminuir. Aqui na No Invest, se você já tem conta lá, clica em investir, renda variável aqui na aba do lado esquerdo, fundos imobiliários, ações, ETFs, BDRs, porque a gente quer fundo imobiliário. E aqui tem uma lupinha. Eu vou procurar pelo fundo que eu analisei com vocês. KINP11, é esse fundo. Fundo de investimento imobiliário, 14,60. Se eu for entrar por aqui, vou precisar comprar esse fundo com o valor de mercado que está agora 14,60. Se eu quisesse negociar esse valor, deixar o valor mais baixo, aí eu teria que entrar no Home Broker para abrir uma boleta de compra e colocar o valor que eu quero. Nesse caso, eu vou ser mais prática, vou deixar esse valor de 14,60 e vou pedir um fundo. Não tem taxa da B3 e não tem taxa de corretagem. Mais uma vez se é isso. E foi, acertei a senha pelo menos. Quase lá, ó, sua ordem foi enviada na tela de pedidos. E depois eu posso acompanhar ela, ver se ela realmente foi aceita, se ela foi executada ou se ela foi rejeitada, porque tem essas opções também. Se ela for aceita, vai para a minha carteira de investimentos. E é simples assim. Me conta agora se você entendeu do que se trata fundos imobiliários, se você acha esse ativo interessante ou não. Eu confesso que eu gosto muito de fundos imobiliários. Eu acho que ele é um dos sinônimos da gente viver de renda, ter os nossos aluguéis sem tanta burocracia e tanta dificuldade e não precisar desembolsar uma grande quantidade de dinheiro de uma vez só. A gente pode ir crescendo o nosso patrimônio aos poucos, ganhando os nossos dividendos, reinvestir e fazendo o nosso patrimônio crescer. Isso que me atrai tanto em fundos imobiliários. Comenta aqui o que você achou. Se esse vídeo foi significativo para você, por favor, deixe seu like, comenta aqui, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você acha que podem se beneficiar também com ele. Dessa maneira, a gente mostra para o YouTube que esse assunto realmente é importante e ele ajuda a distribuir esse vídeo para mais pessoas. Se você já é inscrito nesse canal, muito obrigada pela sua companhia e pela confiança. E se você ainda não é inscrito, se inscreve, seja muito bem-vindo e eu te vejo no próximo vídeo.